Mais um encontro de conversa sobre um assunto que me move, o teatro e a cenografia. Tema nosso do programa Rodas de Conversa. Hoje, direção e cenografia. Tenho reparado ultimamente que cada vez mais nas montagens de peças teatrais estão dispensando o cenário, visando uma economia de recursos. Uma peça de teatro, para ser verdadeiramente um espetáculo, precisa envolver o espectador e tirá-lo do seu dia a dia, chamá-lo à presença de corpo e espírito, do ritual que está acontecendo naquele lugar tão especial. A cena deve ser capaz de conduzi-lo a uma viagem única e pessoal para que possa entregar-se naquela realidade que está acontecendo na sala, quebrar essas defesas e se emocionar e participar do evento transformador que é o teatro. Primordial é o ator com seu histrionismo e talento para dizer textos, mas o cenário é um dos elementos fundamentais para provocar esta completa integração entre cena e público. A direção de um espetáculo pode conduzir o ator na cena com uma brilhante interpretação, escolher uma bela música ou usar com uma iluminação surpreendente, mas ao abrir mão da cenografia, parece-me um tiro no pé. Um espetáculo muito seco dificilmente levará o espectador a uma entrega capaz de impulsionar a convocar pessoas para assistir ao evento que acabou de ver. O tradicional boca a boca, muito conhecido pelos mais vividos na experiência teatral. Eu sou Maria Carmen e estou aqui com 3 diretores criativos e renovadores de Brasília: Ricardo César, Luciana Martuchelli e Sérgio Mátio. Sejam bem-vindos e vamos às conversas. Pergunto eu primeiro, mas depois vocês fiquem à vontade para perguntar entre vocês. Nosso assunto é a opinião de vocês da cenografia dentro de uma direção de espetáculos de teatro. Vou fazer a roda horária, tá? Então, o que a cenografia interfere no seu trabalho de direção? Carmen, assim, primeiramente agradecer a oportunidade, né? É sempre bom a gente poder estar falando sobre o nosso processo de criação, né? Assim, eu tenho o privilégio de ter trabalhado contigo algumas vezes, né? E faz uma total diferença a cenografia, porque quando eu vou para o espaço de criação, né, a sala de ensaio, eu sempre trabalho dentro da metodologia de um teatro colaborativo, né? Há alguns anos, acho que já tem uns 17 anos que eu estou dentro desse processo de colaboração. E você sabe que, você já trabalhando comigo, que eu adoro ter todos os participantes do jogo, não só os atores, mas toda a equipe, né? Cenógrafo, figurinista, lá comigo. E a partir da cenografia, muito da criação da dramaturgia, das provocações dentro da cena, nos últimos trabalhos tem partido muito da cenografia para a criação dos trabalhos. Tendo em vista, por exemplo, Vestida de Mar, que foi um espetáculo maravilhoso que a gente fez essa primeira jornada juntos, assim, de criação, que você me chegou com aquela provocação de um quarto já submerso no mar. Então, a partir disso, aí a dramaturgia e a direção do trabalho já começaram a tomar novos rumos dentro desse processo, né? Então, assim, ainda que seja uma cenografia, eu costumo falar, ainda que seja um palco nu, que seja só o ator. Eu vi recentemente um espetáculo com a Cláudia Abreu, em que não tinha cenografia. Assim, existia uma cenografia, óbvio, mas assim, o palco era nu. E obviamente que aquele palco nu também ele foi pensado
não foi jogada ali de qualquer jeito. Eu acredito que não tenha sido por falta de verba, de falar assim, não vou fazer nada, porque eu não tenho verba, coisa e tal. Mas foi pensado intencional, foi pensado para ser daquela forma. A ausência também é uma escolha, né? Isso, a ausência o espaço também cênico é pensado muitas vezes antes da cenografia, né? Isso. E tem uma ligeira diferença entre um e outro. Pois é, e assim, eu vi o espetáculo dela e era ela em cena e somente luz. E o palco totalmente vazio, quer dizer, que contribui, aquele vazio contribui também para a narrativa do texto que ela estava colocando ali em cena. Roda. Eu venho de um teatro clássico, né? Meus pais fizeram teatro clássico, onde toda essa estrutura foi extremamente gigantesca sempre, né? Então, assim, a cenografia era pensada, os cenários que você fez no Rio, que você fez em Brasília, de uma história de cenário onde casas montadas, portas, cadeiras, mesas, né? Onde ainda a televisão... Escadarias, né? Isso, a televisão e o cinema beberam nessa fonte que o teatro chegou, porque o teatro sempre... Descritivo do espaço. Eu ainda acho até hoje, só para fazer um comentário pontual, de que o cinema pode andar com toda a tecnologia, mas quando o teatro está sendo pensado para o seu tempo, ele é sempre mais moderno que o cinema. O cinema sempre tem que aprender muito com o teatro. Né? Concordo. Então, eu venho desse lugar, de beber disso. E a cenografia, para mim, ela também não era somente o espaço cênico, mas também quando a cenografia invade também a questão com os figurinos, toda uma linguagem em que está tudo mais ou menos... Eu lembro quando a roupa de um personagem é parte do cenário, ele está preso a... Então, todos esses lugares, para mim, são muito importantes, porque eu penso o teatro de uma maneira a golpear o sistema nervoso do espectador de vários níveis. E acho que você pode contemplar ele com o texto, você pode contemplar ele com a interpretação, com a trilha sonora. Então, um espetáculo que possa ser escutado, que possa ser visto, que possa ser engraçado, que possa ser dramático. Então, eu acho que eu venho de uma escola em que eu queria, quando eu comecei a ser diretora, para mim, a música e a cenografia são os dois pais do meu espetáculo. Enquanto eu não encontro a trilha sonora, enquanto eu não encontro o cenário, o espaço cênico, eu não sei, a ideia, tudo fica um pouco inócuo. Então, essa é a minha origem nesse sentido. Mas depois disso, para mim, hoje é determinante. Uma das características que as pessoas dizem sobre meus espetáculos é: Luciana, seu espetáculo é sempre visualmente muito impactante. Você fez cenografia? Não, eu não fiz cenografia, mas eu bebi nas melhores fontes. Eu estudei design nos Estados Unidos, moda e design, e isso me ajudou muito a compreender a questão da metáfora. Então, para mim, cenografia tem muito a ver com os outros níveis da dramaturgia que devem ser compreendidos no espaço cênico. Então, eu cheguei a fazer coisas complexas, como o que eu pude fazer no seu espaço Sonhos de Shakespeare, que ali foi uma obra máxima para mim de entendimento de cenografia como dramaturgia, porque como fazer Shakespeare no dia de hoje? Então, Shakespeare não podia ser só defendido na boca daqueles atores e nem nas canções, tinha que ser defendido também na estrutura cênica, no visual. Então, eu fiz uma instalação, já que eu falava de um campo onírico, então como reproduzir a mente de um homem genial como Shakespeare? Então, como entrar dentro da cabeça dele? Então, eu lembro que nesse momento eu não conseguia, eu queria fazer uma casa. E não tinha como eu conseguir fazer uma casa. Vou alugar uma casa e as pessoas vão andando nos quartos, porque fica muito fácil dar esse lugar de casa, de banheira, de pia, que era o que eu queria. E aí o Fade No More fez lá na Inglaterra, não, Sleep No More fez lá na Inglaterra uma instalação shakespeariana igual. Assim, meu Deus do céu, eu tenho que botar alumínio na minha cabeça. Vou ficar atrás do Sleep No More? Não vou. Então aí a Carmen fez comprou essa ideia. Eu esvaziei o Goldoni todo, ficou uma caixa preta, então eu vou fazer uma casa dentro do teatro. Então, todos os meus espetáculos eles vão ter esse lugar da instalação, da metáfora, dos objetos de cena. O tempo todo eles estão dialogando com o nível da informação, da mensagem, da linguagem, para que o espectador entenda em algum lugar aquela história segundo o seu momento histórico, seu momento social, seu momento de vida, que não seja somente no discurso ou na atuação. E acrescentando, a Luciana usou muito bem o Teatro Goldoni, que tinha uma escada de emergência dentro da coxia,
que ia lá para baixo, claro, para escape, né? Uma escada de emergência. Era aquela janela que tinha ali no... Sim. Isso, de uma varandinha e uma escada. E ela começa o espetáculo com a cena do balcão Do Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. O menino tá lá em cima, a Julieta tá lá em cima e o Romeu começa a subir a escada. Né? Foi fascinante, adorei. Esse é um pouco desse entendimento então do cinema, do teatro, onde você também pensa também no cenário close, também perto, para ser visto no detalhe, não somente ser visto de distância, né? Sérgio. Então, pensando no teatro, se a gente for para aquelas 3 unidades clássicas, né? Ação, tempo, espaço, eu acho muito difícil você pensar como diretor um projeto que o espaço não seja, né, uma alegoria ali, uma coisa que você precisa imediatamente encarar. Então, seja um texto meu ou seja um texto de outra pessoa, essa questão do espaço, primeiro o espaço cênico, né? Como eu vou contar essa história para esse ponto de vista de plateia. Eu vou fazer arena, eu vou fazer italiano, vai ser elisabetano, eu vou colocar a plateia no centro, vou fazer os atores passando por eles. Como eu vou pensar nisso? Isso é uma primeira questão. E a segunda questão, que é o cenário como uma criação narrativa, né? Não mais ilustrativa, e um cenário que represente, que se movimente, que por si só conte, ajude a contar essa história, que ajude a afetar essa história. Então, assim, Carminha foi minha parceira, é minha parceira em diversos projetos, né? E sempre não estou morta, não. Sempre funciona dessa maneira também, de levá-la. A gente faz workshop, trabalha com aquela técnica do workshop, que também tem uma vertente ali com o colaborativo, que a gente vai criando as cenas juntos e vai demonstrando essa cena para uma plateia, fazendo essas estreias antecipadas do processo, né? E quando Carminha muitas vezes chegou com esse cenário, a estrutura de criação, de direção se modificou, né? E tem um projeto nosso que partiu realmente da questão do espaço, do cenário, que foi a Margem do Abrigo, que partia da ideia do confinamento. Eram 3 jovens que estavam, assim, completando 18 anos, e quando você completa 18 anos, você tem que deixar os abrigos. Então, eles nunca foram adotados, e eles estavam em espaços confinados. E a plateia, ela escolhia quem ela queria assistir, né? Então, nesse primeiro momento, ela optava apenas por um contato. Ela não sabia das histórias dos outros 2, a não ser que ela voltasse em outros dias, outras sessões. Esse confinamento, então, explodia num dado momento, né? De uma forma sanfonada, genial, que a Carminha fez. Abria todos os confinamentos, explodiam, a gente abria as portas do espaço, e a gente ia vendo as plateias. Além aquelas plateias que eu escolhi aquele personagem, eu não sabia quem estava do outro lado. Todo mundo se via no momento que a cenografia provocava ali um clímax, né? Total. Sim. No espetáculo, que aí então as pessoas viam os outros 2 porque estavam ouvindo vozes, porque, né, propositadamente vazava. Sim. E aí eu vi aquela explosão e... O texto foi muito bem cronometrado, porque se ouvia um pouco dos outros, mas na hora que elevava a voz, mas era sempre concatenado com os outros. Era uma sinfonia, né? Foi muito bom trabalhar nisso, mas é muito bom trabalhar com diretores criativos, que a gente, desde o começo, começa a inventar junto esse espaço, essa maneira não verbal de contar a história, né? Mas eu vejo hoje em dia uma tendência enorme de suprimir o cenário. E isso é que está me perturbando, porque eu acho que acho que vocês todos sempre usaram cenário. E aí eu acho que é abrir mão de uma comunicação, de uma formação, de uma imagem dentro do espetáculo. E aí como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser para frente nessa
tendência horrível, né? Mas é uma moda de não fazer mais cenário. Porque precisa viajar, porque não tem onde guardar, porque a verba é curta. E aí, o que vocês pensam? Aí, quem quiser falar primeiro pode falar. Eu acho que a gente está vivendo aqui em Brasília, não sei se no Brasil, uma precarização muito grande do fazer teatral. Então a gente tem um fundo de apoio à cultura, que é um patrimônio nosso, uma conquista, que está sendo cada vez mais precarizado, pulverizado, golpeado. Você não tem como... você tem uma verba que está aí há 10 anos, o mesmo valor, sei lá. Né? O mesmo valor. Mais de 10. Mais de 10 anos, o mesmo valor. E o que é que está acontecendo? Eu estou vivendo isso em 2 projetos consecutivos. Nós estamos fazendo uma peça de teatro dentro de um projeto que não é nosso, fomos convidados, uma parceria, com o mesmo valor, com multi-ações para além da peça. Então, se você tem um projeto de 100 mil, sobrou para a peça ali agora 50. E tem 50 para o proponente, para não sei o quê, para roda de conversa, para... E tem que transporte para levar aluno. Para transporte, para acessibilidade e tudo. Sim. E a peça que, não são facs mais, é uma sobrevivência que está rolando isso. Não sei se vocês estão vivendo isso. Esse processo que eu estou passando agora de criação de um espetáculo da New Aquarius. Eu tenho, de fato, realmente a metade do valor. Que já era baixo. Você tem que dar uma dignidade para os atores. Assim, ator, a gente não pode acho que uma das coisas baixar o cachê. Que é problemático nisso é que quando você tem pouca verba, não é somente a realização, você deixa de contratar especialistas. Exato, então deixa que eu faça o cenário. Ok, pode ser que você seja realmente bom nisso. Deixa que eu faça trilha, deixa que eu faça figurino, pode ser que realmente seja o seu dom. Autossuficiente, né? Você acaba fazendo isso em teatro no mundo inteiro, no Brasil. Mas acho que o maior golpe é você perder a cultura de grupo no ponto de vista dos criadores que te ajudam a levar a excelência. Porque eu tenho dinheiro para o cenário, eu tenho dinheiro para contratar o cenógrafo, o músico, a trilha. Então, nesse ponto que você está falando, atinge as parcerias. É onde eu queria chegar. O grande barato do teatro, que eu acho, é justamente esse mercado que é o teatro, no sentido mercado... De economia criativa. De economia criativa, e não só disso. Eu sou um homem de matriz religiosa, eu sou de candomblé, então assim, pra gente, o mundo é um grande mercado, não de comprar, né? Sim. Mas de trocar. E eu vejo o teatro também muito como isso, né? Como uma troca. Então isso que você colocou agora, Luciano, eu vou fazer cenário, eu vou fazer figurino, eu vou fazer isso, e vou atuar. Você não está trocando nada. Você não troca nada. Você não cresce, né? Eu cresço na parceria, na troca com o Sérgio, com a Carminha, contigo, com outros, com figurinista, com cenógrafo, com iluminador, com sonoplasta, com a pessoa que vai, com um ator. É assim que eu vou crescer. E é um no meu processo aprendizado de viver com os outros maravilhoso. Maravilhoso. Né? E o teatro é isso, é grupo. Então quando a gente tem essa verba, e essa verba está sendo golpeada o tempo todo. Primeiro, a verba está sendo golpeada. Segundo, os teatros de Brasília parece um projeto para exterminar os espaços de teatro que existem em Brasília. Nós temos vários espaços públicos, né? Fora os privados que já foram fechados. Os independentes todos, para sobreviver. O teatro público. O público já deu exemplo de fechar primeiro. O Nacional, o Teatro da Praça, Teatro Martins Pena, o teatro. Tem um teatro no Cruzeiro também. Assim, então, e sobra o que pra gente? Só os bancos que só botam o que seja marketing, interessante no marketing. Pegando esse gancho da Luciana, então você tem que pagar bem os atores dentro desse processo que já está sucateado. E aí o que acontece com o cenógrafo, com o figurinista? Porque sem o ator material, não pode fazer teatro, senão vira com material de cenário e material de figurino.
cada vez diminuindo. Você tem que usar acervos, empréstimos. E aí você tem no grupo alguém com habilidade. Não é a intenção nossa. Por exemplo, no nosso caso, o Johnny Schneider é artista visual. Ele vem das artes visuais. Ele tem uma noção. Mas ele é essencialmente um ator. De preferência, ele quer só ser ator. Mas e nos últimos processos, Ele tem teve assumido que outras caminhar funções. para isso, porque não existe verbas para convidar uma profissional como a Carminha mais. Nesse processo, entende? Então, se a gente não volta a respeitar o teatro como uma cadeia criativa. Onde cada elemento, né, cada profissional tem o seu devido território, a gente está destruindo uma forma de fazer. A gente está voltando atrás no sentido da qualidade, da conquista que nós tivemos. Então eu vejo um pouco isso no teatro hoje em Brasília. Nós estamos perdendo uma oportunidade de criar espetáculos com mais qualidade, não que um ator não tenha capacidade, mas sim. Porque não a temos qualidade do profissionais cenógrafo Jones é muito boa, mas claro que ele abre mão na hora de representar, porque ele está preocupado com a Exatamente, cena. é uma multifacetação. No cinema se diz muito isso, eles ainda preservam isso. Sim. Eu sou cenógrafa, tenho que cuidar da cenografia. Cada macaco no seu galho. Mas uma vez eu aprendi essa lição. O cabo estava fora de lugar, atrapalhando o cenário, eu peguei o cabo de sei lá de quê e arrastei E foi um pouco. resolver. Aí eles só olharam. Daí a pouco eu esqueci de botar um copo em cena. Tá vendo? Vai fazer a função dos outros. Isso. Eu quero fazer um Foi uma comentário lição e complementar essa coisa do econômico no sentido de cultura também. Eu acho que o esvaziamento da cenografia, ela é um sintoma, não somente o econômico, obviamente, tudo é uma cadeia, tá tudo interligado, é um grande network, né? Mas eu vejo também como um esvaziamento cultural, do entendimento do fazer teatral. Quando eu vejo, às vezes, um espetáculo, hoje é muito comum eu ver um espetáculo que atriz excelente, que texto ótimo, que péssima direção. É cada vez mais difícil ver bons diretores, aí já que a gente está falando numa roda de diretores, e falo isso porque, assim, para ser diretora que eu sou, eu tive que correr atrás dos melhores e das melhores. Criei um festival internacional de mulheres, onde eu trago diretoras mulheres para ter referências femininas para aprender, porque eu preciso continuar aprendendo. Eu amo aprender sobre o meu ofício porque eu tenho que me manter apaixonada. Então é uma questão de renovar os votos da monogamia. É que você tem que se alimentar. Mas eu acho que é um lugar também de entendimento da complexidade de fazer um bom teatro também. Então, não vejo às vezes como uma escolha, eu falei assim, a ausência também é uma escolha, mas não é às vezes é um entendimento de realmente não conseguir, as novas gerações de criadores que não receberam um letramento complexo do entendimento do fazer teatral, ainda mais hoje, quando a gente tem uma juventude, pessoas que estão o tempo todo nos devices, estão na internet, recebendo alta carga visual de IA, de tudo. Quer dizer, o cérebro humano precisa dessa camada visual, dessa camada da fantasia, da imaginação, e os algoritmos sabem disso para poder vender os produtos para o comércio, né? E nós que temos uma arte arcaica, mas que apesar de arcaica, ela tem justamente o entendimento do arcaico como animal, como entendimento de golpear o sistema nervoso, como manter o outro interessado na presença, né? Então não podemos lançar mão das cognições que um ser humano precisa ter sentado numa cadeira para se manter uma hora interessado em nós. E o cenário tem um papel nisso, a trilha, a atuação, o texto, a direção. Então eu vejo como um despreparo, e aí nós sabemos que a questão econômica pesa, mas um jovem diretor, ou uma jovem diretora, uma pessoa de uma geração que não recebeu um bom ensinamento da cenografia em casa, na faculdade, no entendimento da história da cenografia, do porquê ela existe, ou dos outros artífices que a gente lança a mão para fazer um teatro interessante e moderno hoje em dia, pode estar fazendo uma escolha que não é uma escolha, ele está sendo escolhido na perpetuação de um gênero dramático que não vai funcionar daqui a algum tempo. Você vai ter que ter um ator muito famoso em cena, e a gente vê isso com espetáculos muito bons, com gente com muito dinheiro, cujo cenário é muito ruim, cujo tudo é muito ruim, que você só vai assistir a peça e fica assim, nossa, eu amo esse ator, que pena que ele está nessa montagem lastimável, porque há uma perda do entendimento de como defender a lógica do espectador.
Eu acho que a gente, como diretor, defende essa lógica e a gente tem que lançar a mão, com pouco dinheiro, com muito dinheiro, do que é necessário para aquela peça, aquela dramaturgia funcionar hoje, agora, para que as pessoas não saiam de lá e a peça morra no primeiro sanduíche. Sim, perfeito. Inclusive isso que é pensado pelos que não conhecem teatro como uma economia, mas no meu entender não é uma economia, porque afastar o público do teatro, porque se ele vê uma coisa sem graça, seca, ele não vai sair para o vizinho dele, vai ver aquele espetáculo que é muito bom. Ele vai, gostei e tal, às vezes ele não tem muita condição de comparar com outro espetáculo que já tenha visto, então é xoxo, né? Não vai funcionar o boca a boca que a gente conhece. Vive do nosso ofício. Plateias já formadas em cidades que consomem muito teatro, por exemplo, Rio de Janeiro. A gente foi fazer um ensaio geral antes de estrear o Hélio Musical e o Odair José. E 2 espetáculos que tinham cenários, né, da Carminha. E aí, no ensaio geral, que era gratuito, as perguntas vai ser com figurino? Vai ter cenário? Senão eu não vou entrar. Que bom! Porque se for ensaio ou essa cobrança eu não vou, é ótima. eu prefiro pagar. Então é um público que está acostumado a fazer aquele... A plateia que forma os artistas. A plateia que suspira quando uma atriz troca de figurino. A plateia que suspira quando abre a cortina e vê aquele cenário, que o cenário vai se transformando. É essa plateia, a plateia iniciada em teatro, que quer sempre mais. É uma plateia que não quer menos. Não. Ela não quer voltar para o lugar, sabe? Ela estranha quando você tem esse teatro mal acabado. É uma responsabilidade muito grande quando você coloca o ator em cena nu, que ele tem que, com esse trabalho, então o diretor tem que saber se esse ator sustenta 50 minutos, uma hora, com todos esses elementos aliados e parceiros da narrativa, né? E nós somos com a falta desses elementos, né? Isso. Porque ficar ali 50 minutos, uma hora... Exatamente, com a falta, ele tem que sustentar sem eles. Sem eles. E é um processo esse nosso, plateia, a confecção de um espetáculo, pensar um espetáculo, joga para a plateia. Conforme a plateia reage, a gente já vai fazendo um próximo, né? Esse processo é insubstituível. E também tem esse processo cortado por nossos processos de edital, que obrigam a fazer 3 dias um espetáculo. Esse processo é cortado, porque a gente não tem a condição de ter essa resposta da plateia e se modificar. Quando a gente foi fazer sessões de Shakespeare, eu aluguei o teatro um mês para não desmontar minha cenografia. Eu falei, eu paguei para a apresentação, e porque eu demorava 7 dias para montar esse cenário, 5 horas para desmontar, 7 horas para montar. Cada ator montava o seu espaço. E cada ator aprendeu a fazer isso. Era ali, né? Agora, só para fazer um contraponto sobre isso, esse lugar dos atores montarem é muito importante para mim. Eu resolvi um pouco do meu déficit financeiro e de edital. Como meus pais fizeram teatro na ditadura, então eu venho de um lugar onde eu demorei para ter um subsídio. Não é que eu sempre não tive dinheiro, mas eu sempre fui esse lugar, eu vou fazer com ou sem dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu faço de um nível, a excelência, o alcance. Se eu não tenho, eu não vou fazer teatro porque eu não tenho dinheiro. Isso não é uma opção para mim. Eu tenho uma necessidade mental, né? Saúde mental. Mas eu fui ensinando os meus atores a montar o cenário, a construir, a me trazer propostas, a fazer um trabalho coletivo. Preciso de um violão, preciso de uma rede, né? E agora, para dizer a importância que eu acho desse universo onírico que a cenografia cumpre dentro do espectador, nesse meu trabalho que é o João de Ferro, que é uma leitura, que é uma performance. Os atores entram, as pessoas sentam na frente de uma mesa e um ator conta histórias, e nessa mesa tem alguns objetos. Mas ao redor dessa mesa tem uma instalação imagética do mundo da masculinidade, com objetos que eles foram trazendo. Então eu vou angariando e a gente vai construindo essa instalação, e ela foi amadurecendo. Já tem 20 anos, o projeto vai fazer 20 anos ano que vem, de masculinidade, com atores aqui, de outros países que eu trabalho, e cada país que eu vou, a gente vai atrás desse material. Então é muito lindo quando as pessoas entram agora no Venâncio, que a gente fez essa temporada no Venâncio,
E as pessoas entram pensando, que, de repente elas começam a olhar, e elas são envolvidas dentro desse, chamo útero masculino, dentro desse universo que é a mente, né, com as bolas de futebol, com os violões, máscaras de guerra, rede de pesca, jogo de dominó, todo um lugar que é do menino e é do homem, desses estereótipos feitos, e a arquitetura também, e vê-los montando, nessa montagem agora, eu não vou montar a instalação, vocês já sabem o que eu quero, né? E aí eu cheguei lá e a instalação estava sendo feita por eles. É o mínimo que eu mereço 9 homens trabalhando comigo, que eu não trabalho por 9, né? Vocês trabalhem, senão não tem como defender essa pauta mais como feminista. Então, a importância de como você vai manter aquele espectador com você, conectado com você e, consequentemente, você tem o Jones, você tem o Ricardo que sabe fazer, mas você também, se você vai tendo parceiros e parceiros que vão se letrando, que vão se desenvolvendo. Então, você, Camila vai fazer um curso de figurino. Você vai fazer um curso de figurino? Vai fazer um curso de cenário? Então, o estudar também, que eu acho que é importante. O lugar de você desenvolver no ator hoje em dia. É bom que o ator queira ser ator, mas ele tem que saber ele tem que entender também tudo, das outras funções. Era assim antes. Costurar o figurino. Sim, e sabe... Tinha uma visão total do processo. Só pegando essa coisa que a Luciana falou, que o importante é o econômico. Ele pesa muito na questão da cadeia da formação do cenógrafo, mas, enfim, sem dinheiro você vai ter que fazer algo bom. E nós somos espectadores de outros projetos, somos espectadores Borges, assim, intelectuais, porque a gente conhece o processo. Aí você vai, às vezes, assistir um espetáculo que o cenário é extremamente constrangedor. Eu vi um espetáculo aqui em Brasília recentemente, em que tinha um banquete e as cadeiras eram cadeiras brancas daquela, com um forro de... Colocaram um forro de festa, que aparecia os pés das cadeiras e as mesas, aquelas mesas brancas de bares. De plástico. Aquilo, para mim, me tirou do espetáculo. Te lança para o Me outro lançou lugar. para um lugar da precariedade. Sem que a precariedade fosse a luta, né? A luta. A luta da pessoa que está saindo de uma estrutura e fazendo o que Sem pode. que a precariedade fosse um elemento da cena. E Era uma como o precariedade. material não interessasse também, porque Parece o que foi assim, material vou que é ali, pego construído. aquilo ali, é o que tem. Vamos É o pegar que- isso aqui. E era uma coisa tão mal, que a gente fala da questão do acabamento do cenário, você pode até falar isso, a importância de um cenário bem acabado. Sim, se não tem dinheiro, você faz menos, mas faz bem acabado. Mas fácil. Tem que ter acabado, qualidade, pelo amor tem de que ter Deus. qualidade. Sem acabamento, aquilo ali diante dos olhos, eu saí eu fui jogado para um lugar que é um lugar terrível quando você se desprende da materialidade que você está vendo, dos corpos dos atores, da história, e vai para um lugar que você arranca, parece que você sai da sala à força, te arrancam daquela sala. Pois é o E contrário. te joga do que tem que racional, ser. dizendo assim, meu Deus, por que isso? Um projeto que está sendo patrocinado pelo FAC, aí você começa, sua mente já vai para Vai outro lugar. trabalhar em outra Isso acontece outra o esfera. tempo todo também, quando os projetos que se ganham recursos e que você vê que o cenário, você vê que a quantidade, inclusive, de figurantes e atores que estão lá não são necessários, tem a ver também com ter muito recurso para se dizer tão pouco, para se precisar menos, mas se tem que se usar esse recurso, você vê a gratuidade também. Acho que a gratuidade é um grande desrespeito, né? Quando ela vem do aspirante, do jovem que está Do se amador. formando, do amador, que está querendo, essa gratuidade eu vejo como uma grande paixão. A pessoa quer fazer e ela vai errar muito, e nós somos quem somos porque erramos muito, esse erro nos leva à excelência. Mas a gratuidade... Mas o hábito da gratuidade forçada. pelos Teve uma coisa que eu Você não morro. consegue Isso no aí FAC afasta botar o ingresso. público. Tem uma coisa Não que eu consegue. morro de Tem que pânico quando eu chego entrada numa peça de gratuita. teatro. Falando de cenário, então. É quando tem 7 araras, 25 figurinos. Oh, meu Deus, vão usar tudo isso. E aí eu começo assim, aí deu 40 minutos da peça, ainda falta 7 figurinos, 2 malas, assim, e eu fico, em vez de olhar no relógio, eu fico olhando, porque uma das coisas que eu aprendi lá com o Murilo Eckhart, né, que foi meu mestre, foi tudo que está em cena
é para ser usado, entende-se usado de maneira mais complexa, né? Não é nada ilustrativo. Tem um telefone, Necessário. ele não toca, tudo bem, mas ele não vai tocar propositalmente, não vou botar lá porque eu quero deixar bonitinho. Então, levando em consideração essa premissa, você vai em festival internacional que eu viajo, aí tem aquele bando de malas e a atriz abre uma mala e começa a contar uma história. Meu Deus, ainda faltam 7 malas. Mas é claro, por quê? Porque a cenografia, os objetos, tudo isso que foi feito, também foi, em alguma maneira, também foi abandonado o cerne da questão, que somos nós diretores, que é o ator, né? Que o ator tem que sustentar tudo isso. Ele tem que, a história não pode morrer na praia, né? O ator tem que ser capaz, num palco nu, de nos manter interessados. Então, tudo isso entra para colaborar e não para sufocar, para engolir ele, né? Ou para disfarçar sua inabilidade de nos manter uma hora interessados nele. Né? Agora é importante também... E uma hora você fala porque você é moderna, porque o teatro tem uns 5 anos que tem que ter só 1 hora, mas o público não aguenta. Não, a página em branco tinha 2 horas e as pessoas 2h10 e ninguém percebia. Todo mundo acabava a peça e ficava todo mundo sentado lá, né? Quando você manda é importante também a gente parar para pensar em termos do processo de criação, né? Essa questão da verba, de ter a verba, porque tudo isso interfere no nosso processo de criação. A sua inicial da sua pergunta foi essa questão por que estão deixando de chamar, de fazer. Eu vejo também assim, você tem uma verba, você tem uma ideia de se criar aquele projeto. A gente trabalha com o Luiz Antônio, e o Luiz Antônio, o produtor, ele fala assim, primeiro pensa o que você quiser. Depois. Pode criar o que você quiser. Depois a gente vai rodando. E a gente vai cortando. Então, assim, a gente imagina, né? A gente cria, a gente pensa, a gente estuda aquele trabalho, aquele espetáculo, de ir mesmo para mergulhar nas camadas que aquele espetáculo, que aquela proposta pode levar ao público. E aí você se depara com a questão da verba. Aí você fala, então, eu tenho... para fazer 2 mil para fazer, para pagar o cenógrafo e com esse dinheiro incluso o material. Então, assim, as pessoas estão esbarrando. Eu não posso falar da realidade do país como um todo, mas eu posso falar da nossa realidade aqui em Brasília. Sim, a gente está esbarrando. Era uma realidade boa. Sim, era maravilhosa. Era uma realidade maravilhosa. A gente teve um grande boom na década de 1990 com o Teatro de Brasília, que coisas fantásticas. Na primeira década dos anos 2000. Também, coisas fantásticas estavam sendo feitas. Inclusive, a gente tinha aquele festival de teatro na escola, que era formação de plateia e formação fundamental. Que era novos profissionais, que era feito pela Atos Bucão. E que... acabou um projeto daquele maravilhoso que era levado para as escolas e acabou onde existia... os alunos eram mergulhados dentro do fazer teatral, com profissionais envolvidos que estavam dando... Eu dei várias aulas para as escolas. Então, assim, dali saíram vários profissionais, tanto como atores, como diretores. Por exemplo, a Gleide Firmino, citando a Gleide Firmino é atriz, né? Ela veio do teatro da escola. Então, assim, e isso tá sendo... Eu tenho dito muito, isso é um projeto de sucateamento do teatro em Brasília, mesmo em todos, não só dos prédios de teatro, mas do fazer teatral em Brasília. O Brasil todo, em algum um FAQ que coloca 5 vagas para cultura gospel e 1 para teatro, já está respondido qual é o processo, né? Isso é no Brasil todo, né? Mas ainda assim, eu acho que todos vocês têm um pouquinho dessa informação, o Brasil ainda sai na frente. Sim, as leis que foram feitas estão sendo destruídas, mas essas leis foram feitas por quem manda muito bem no entendimento de que a cidadania e a evolução de um país se mede pela maneira como se cuida dessa cultura, né? Sim. Os meus amigos todos, festivais internacionais, Eugênio Barba, do Intertret, eu trago, Luciana, não existe leis como vocês... Não existe na Dinamarca, na Itália... América do Sul. Na América do Sul não existe lei de patrocínio e incentivo à cultura como nós temos aqui.
Não existe. O Odin, ele vive com outro tipo de subsídio. Assim, o Sleep No More, o Live and Theater, os grupos internacionais, a Candelária, de Yashkani, Contra o Vento, a forma como eles trabalham hoje não tem nada parecido com o que nós temos no Brasil. Então, da importância da gente preservar isso, porque a gente estava na frente, como estamos, como o Brasil, em muitos níveis, na frente, mas isso está se perdendo. Mas ainda assim, a realidade que nós temos aqui, se nós tivéssemos as realidades que os europeus têm para fazer teatro, a nossa história era ainda muito pior. Porque Seria ali outra, essa, talvez. era outra, mas você tem que levar também a eu cultura, acho que tem dois a educação lados. das pessoas, né? A educação, porque quando você não tem esse subsídio oficial, o próprio público, ele compra aquela vontade de ter um teatro. Mas se ele, em criança, nunca viu um teatro, nunca na escola falaram que existe teatro, ele não vai comprar coisa nenhuma, ele vai comprar as coisas que chegam na telinha para ele. Exatamente. Então, o teatro não chega na telinha, ele tem que participar da comunidade e a comunidade, e a comunidade tem que ter teatro. Mas a gente também tem que fazer uma reflexão, e eu acho que pode ser um consenso de todos que estão na mesa, que a gente viveu bem recente, né? O último governo que fez um massacre, que colocou a população contra nós artistas. Sim. Né? Com a questão da Lei Rouanet, que a gente tá vivendo de Lei Rouanet, que nós somos vagabundos, que a gente não quer trabalhar, e etc. Jogando. E isso a gente está vendo ainda o reflexo da desinformação ainda hoje. E ainda vai continuar por muito tempo. Porque não foi só a Lei Rouanet. Os outros governos, vários outros governos entraram nessa economia. Não vamos gastar com a cultura, antigo, porque eles não... Do quem não artista, sabe a cultura não contesta a gente. Né? Quem não foi formado dentro de uma cultura, de gostar, de ter orgulho do seu país, porque a gente sabe fazer coisas diferentes do outro país, ele não defende isso. Acho importante quando acaba uma peça de teatro excelente, dessas está cheia de público que não é classe artística, quando o artista me diz, essa peça só foi possível pela Lei Rouanet. Esse é um letramento, porque a gente não tem como furar o processo do algoritmo de uma maneira fácil, mas existe uma maneira. Eu sou muito a favor do entendimento que nós, atores, nesse momento, mais do que nunca, artistas, somos professores. A gente não pode abrir mão da nossa pedagogia o tempo todo no Uber, dirigindo com uma pessoa conversando, até estar no espaço de privilégio de fala, e você não assumir que as pessoas estão ali, que elas sabem, que elas pensam. E saber que nós estamos numa guerra de narrativas. É importante você jogar a sua pequena contribuição de iluminação, de informar, olha, isso não é o que você pensa. Usar seu privilégio, o pouco que você tem, mas que você tem, por ser artista é um privilégio, e você está ali letrando as pessoas para poder romper os preconceitos, furar a blindagem que eles têm porque o status quo nos coloca uns contra os outros. A gente está falando sobre mulheres contra mulheres, que é uma vitória do patriarcado, mas também artistas contra artistas. Por que fulano ganhou um patrocínio? Por que fulano ganhou faca e eu não ganhei? Vai num lugar assim, depois no bairrismo das cidades, depois dos estados, depois contra os países, e nós ficamos divididos, e divididos somos conquistados. E conquistados porque a narrativa dominante de um status quo aliena e vem de consumo, de todos os níveis, das drogas a tudo que tem. E a gente sabe que se hoje tem um nicho que é capaz de furar a blindagem, de sensibilizar e de fazer uma pessoa pensar algo diferente do que ela sempre pensou, ainda que ela não vá admitir porque entrou nela, é a arte. Então a gente precisa, a revelia de bons tempos, das intempéries, como a fazendo esse projeto, a revelia, estarmos educando e tentando falar às pessoas isso que vocês mais amam. Pandemia, todo mundo criticando os artistas, mas se não fosse o Netflix em casa, livros, música, lives... Teatro online, o mundo tinha morrido de insalubridade. Teatro online? Não quis. Não quis. Eu queria fazer uma pergunta para a Carminha coisa. aqui, nisso que você está falando. A Carminha tem um trabalho aqui, né, maravilhoso, de mais de 20 anos, 25 anos, que é de educar, formar novos figurinistas, novos cenógrafos. E técnicos também, né? Que vão dar suporte ao trabalho. Quando você olha hoje, você vai olhar assim, um cardápio de portfólios de cenógrafos, novos cenógrafos. Você não acha novos figurinistas.
Fala um pouco sobre por que essas pessoas, a gente já tem a ideia mais ou menos do que, mas por que essas pessoas não estão seguindo essa carreira? Bom, o objetivo da gente é vocês falarem, mas vou ser rápida, porque sabe que às vezes eu estou dando uma aula de cenografia, falando lá da Grécia. Professora, a gente sai, acabando o curso, vai ter emprego? Não sei. Emprego não é assim que funciona a arte. Se você não tiver vontade de trabalhar, se você não procurar um grupo, o cenógrafo não vai trabalhar. Então, ela ficava triste. Várias vezes as pessoas perguntando, achando que eu ali era um degrau para arranjar um emprego. E claro que não é assim que funciona, né? A vida da arte não é fácil. E a gente tem que ir atrás. E nessa economia de FAC, que cada vez menos chamam cenógrafo, chamam figurinista, porque dá um jeitinho, e o público está ficando deseducado. Nesse processo, ele não está cobrando mais. Sim. Né? Às vezes, parece que trazer uma roupa de casa, cada um traz o seu, é a mesma coisa. E isso me deixa muito triste. Eu estou com 78 anos, aí quanto tempo mais eu vou ter trabalho para fazer, mas eu tenho uma ânsia de passar o que eu aprendi para uma turma, para outras pessoas saberem pensar a cenografia, contribuir com o espetáculo, né? Não tem fórmula. O pensamento da arte não tem fórmula, é sempre ir atrás. Eu tenho muito orgulho quando eu vejo técnicos e trabalhando nos outros espetáculos, mas estou vendo que, por exemplo, o Haroldo, que trabalha com a gente, desde a primeira formação, do primeiro curso, já está com os cabelos brancos. Acabou de fazer comigo, Ana, essa montagem. Então, eu não trabalho sem ele, por exemplo. Pois é, e aí não sei como é que vai ser. Mas uma coisa que me preocupou, que você disse, que viu um espetáculo que ficou triste com a cenografia, porque era toda de plástico, você é escolado, você viu aquilo, não gostou, mas não vai deixar de ir ao teatro. Mas uma pessoa que foi a primeira vez ao teatro, vendo aquilo, nossa, vai ser difícil de puxar de novo para continuar esse é um risco, vendo. né? Muito grande que a gente corre, né? Que eu fico chateada quando eu vejo, inclusive, uma pessoa que tem recurso fazendo isso, assim, porque um público, eu estava na Caixa Cultural, esse tempo agora atrás, numa peça de fora, enfim, com muito recurso, com todos os apoios, enfim. E o público nitidamente não estava gostando, mas educadamente levantou para aplaudir de pé. Eu costumo dizer assim... Aqui em Brasília, todo mundo levanta. Para ir embora, né? Aproveita para eu ir, né? Então, mas... e o público não gosta e não sabe por que não gostou. Pois é, e uma das coisas que era visivelmente problemática era a cenografia. Nitidamente era uma cenografia ostensiva, que não... Enfim, um erro do início. Havia muitos problemas nessa peça, mas aí o público se sente mal em não gostar. E aí quando você pega, eu tô com uma pessoa que é leiga, eu comento assim, ai que bom, você também não gostou? Eu tava me sentindo tão mal, eu não tinha gostado. Mas aí a pessoa, ela acha que se ela não gostar, principalmente quando vem assinado com os grandes nomes, com as grandes produções, o público acha que o problema é com ele. Raramente o público, o jovem não, jovem é um pouco, mas um público que consome mais teatro, né, a partir dos seus 30 e tantos anos em diante, ele acha assim, eu não tenho cultura, desculpa, eu não gostei, mas é que eu não sou uma pessoa do teatro, e isso é horrível quando você ouve, não, você é a pessoa acha você que é público. então ela acha que o problema é dela, da falta de gosto dela, que eu não como cebola, desculpa. Né? E não que é uma questão que aquele teatro, ele foi ineficiente em fazer aquela pessoa se interessar, ainda que no nível, né? Gente, a conversa está maravilhosa, mas a gente tem um tempo. Acabou? Não acabou, mas eu gostaria que vocês dissessem alguma coisa positiva diante de tanta coisa que a gente... Tanto problema que a gente vê, mas a gente resiste. Vocês três continuam fazendo. Sim. E isso vem da onde? Vamos lá, rodada do relógio. Então, assim, eu faço teatro por sobrevivência mesmo. Eu preciso fazer, né?
Eu necessito, se eu ficar parado sem fazer teatro, eu sei que eu entro num processo de depressão, de não existir, porque é dentro do teatro que eu consigo existir. Né? Com todas as dificuldades com que a gente colocou aqui na mesa e falamos, mas eu preciso fazer, eu necessito fazer, eu tenho que fazer. É algo que transcende o corpo, né? Eu tenho eu preciso, é uma necessidade. Então não tem como, às vezes a gente até fala, não vou fazer, às vezes você fica de mal mesmo com o teatro por todas essas questões, não sei o quê, dá problema, né? A agenda tá chocando, das pessoas, o dinheiro não sai, mas quando você vê, por exemplo, o Sérgio liga aí, eu tenho um negócio para você, opa! Esquece. Aí o olhinho já brilha e você fala, não, eu vou fazer. É o Sérgio. Não é o Sérgio, gente. É a proposta, é a vontade de fazer. Né? Então é uma necessidade. Luciana. Eu acho que esse é um cerne interessante. Eu acho que quando um jovem vem perguntar como ele se torna profissional, né, a pedagogia me mantém focada. Eu acho que uma das coisas que eu não sei ensinar é necessidade. O restante de tudo eu sei ensinar no meu ofício, mas necessidade. Então, quando você coloca a arte no quesito da necessidade, ela sobrevive às intempéries. No meu caso, o que vem me ajudando é o grupo, né? Eu acho que é muito importante você ter, o grupo não precisa ser 20 pessoas, uma pessoa, um parceiro, como, né, um aliado, um sócio, uma atriz. Então, assim, eu posso dizer que no cerne do meu trabalho hoje, eu gostaria de trazer um nome que é a Juliana Zancanaro, que é minha atriz há 25 anos. Ela vai estar aqui. Então, a Juliana está há 25 anos comigo, eu tenho vários atores que vieram e que vão, né? Mas com a Ju, a gente conseguiu construir um lugar. Ela tem mais ambição do que eu sou muito mais voltada no lugar do fazer, ela quer levar a gente para o mundo, para fora, então a gente se junta nesse lugar que eu sou mais canceriana nesse lugar e ela é mais ariana, né? Mas eu acho que o que me mantém fazendo o teatro é ver bons teatros. Quando eu vou assistir uma peça, como eu assisti agora o Gregório, eu falo, eu quero... é muito bom. Eu quero fazer teatro bom. Teatro bom é muito bom, né? De ver, de fazer... Então, eu tenho a oportunidade de ter a pedagogia, os meus alunos me ajudam, porque eu dando aula, eu estou formando novas safras de profissionais, me sinto corresponsável de alguma forma, não é dar emprego, mas dar estímulo a eles perceberem que tem uma maneira de sobreviver. E, no final das contas, é uma maneira que eu me sinto atuante no meu tempo, para não deixar a impotência entrar. Então, o teatro é um lugar do presencial, me lembra como mulher, me amadurece como mulher, assim, a diretora... É muito legal para minha mente, mas como atriz, nos lugares que eu estou mais com o meu corpo trabalhando, que eu sinto que eu estou mais viva. E isso reverbera na minha vida emocional, filosófica, espiritual, sexual. Então, assim, é minha maneira de religião. E minha maneira também de me sentir socialmente engajada com o meu país. Se eu acho que se eu não fosse a artista mesmo, se eu não desenvolvesse essa arte e ela não tivesse esse retorno público o tempo todo, Luciana, maravilhosa sua peça, eu sou uma pessoa que eu, graças a Deus, graças ao teatro, eu tenho um retorno de público, né? O público gosta dos meus espetáculos, isso me faz sentir, não, eu tenho que continuar fazendo isso, eu sou necessária fazendo isso. Que ótimo. Sérgio, eu acho que eu passo por isso, né? Passo pela sobrevivência, pela urgência, pela pedagogia, mas tem algo que eu comecei a fazer teatro com 15 anos, na escola, e depois passo por vários percursos, e o teatro, ele é vivo, e ele vai colocando desafios com o tempo para você. Eu acho que isso é um maior motivador. Nesse momento, por exemplo, eu entendo o teatro muito como o espectador em primeiro lugar. Eu nunca tinha pensado nesse espectador hoje que está fragmentado, o algoritmo, que está todo... tem 90 segundos, né? 90 segundos para assistir algo, e eu colocar ele para 1h30, como eu vou fazer, como diretor, que essa pessoa permaneça e passa aí pela Luciana, passa pelo que o Ricardo fala, passa pelo Eugênio Barba, que tem um estudo, né, desses vários arquétipos de espectadores. Eu trabalho com isso, o cego, o surdo, a criança, o Borges. Eu trabalho com isso quando eu crio. Então, criar esse mosaico, esse desafio de fazer com que esse espectador fique nessa experiência, e eu sei que o cenário é fundamental para que eu consiga fazer com que ele fique, tem sido o meu desafio atual. E isso é o tempo. É a vida. O tempo agora que está me dando isso, porque
15, 10 anos atrás era uma outra motivação. Há 20 anos atrás era outra motivação. Então esse tempo que o teatro é vida, né? Você acabou de falar, é vida e morte. Então esse segundo que o teatro tem para acontecer, eu acho que é o que me move. E o que é que esse teatro agora? Eu sou uma pessoa que estou buscando sempre o outro. Então me interessa muito ver o teatro do outro, e esses teatros muito, para que eu me alimente, porque eu acho que se você ficar dentro do seu universo, né, você vai envelhecendo, vai virando essa coisa de mestre, de não sei o que, isso me é um pânico muito grande. E você virar isso, você virar um totem, né, uma múmia, um oráculo. Não, vamos ser positivos. Você ainda tem que tá estar muito ali, longe você tem que disso. estar ali vivo, né, vulnerável. Nunca o teatro foi tão pulsando. importante. Muito obrigada a vocês, queridos. Foi muito boa a conversa com vocês. Muito bom. Beijo. Obrigado. Muito obrigado, Carminha.